Eu já tinha mostrado a simbologia do diodo semicondutor, mas primeiro a gente viu um nude, né, de diodo semicondutor, é assim que ele é por dentro, né, sem a capinha dele, e é assim que ele é por fora. Então, se você se esbarrar com algum componente parecido com esse daqui, a gente vai, vocês provavelmente vão estar se deparando com diodos semicondutores. Tem algumas versões que parece que ele é feito de vidro, né, um material acrílico, né, às vezes ele é vermelhinho, às vezes ele é preto, às vezes ele é verde, às vezes ele é azul, tá? Normalmente o que a gente utiliza para diferenciar um diodo de algum outro componente é um código que tem impresso no próprio encapsulamento dele, tá? Mas com a prática, com a experiência do dia a dia, de tanto utilizar, muitas vezes vocês vão bater o olho e vão falar, pô, isso aqui é um diodo, né? Porque eu sei de tanto ver, eu já sei que é um diodo, tá? Na dúvida, pega o código que está escrito nele e procura na internet que você vai achar mais informações. Simbologias utilizadas, né? A simbologia utilizada geralmente é essa simbologia aqui que a gente tem aqui à esquerda, mas em alguns lugares você pode ver ela sem. Parece que o cara teve preguiça de pintar aqui no meio, né? Ou essa simbologia de cima aqui também sem pintar nada, né? Só a bordinha, tá? Mas todas elas são equivalentes, são parecidas. Se você vê num desenho de um esquema eletrônico essa simbologia, você já sabe que trata-se de um diodo, tá? O diodo, ele já não é mais igual um resistor que, independente da polaridade ou da forma que você conectasse no circuito, o resistor ia funcionar, né? Ele não tinha polaridade. No caso de um diodo semicondutor, esse sim já tem polaridade. Cada terminal do diodo a gente dá um nome diferente. O nome que a gente dá para o terminal, que geralmente está ligado no negativo, é cátodo. Tem esse acento aqui no cátodo, né? Porque quimicamente a gente chama de cátodos e ânodos, né? Lá na parte de química, quando faz aquela pilha e tudo mais. Mas no diodo, geralmente a gente fala de cátodo e anodo, tá? Então não precisa se preocupar muito com esse acento que tem aqui. Então, o anodo é esse lado aqui do triângulozinho e o cátodo é o lado que tem a barrinha, tá? O anodo geralmente é o lado positivo de um diodo semicondutor e o cátodo é o lado negativo de um diodo semicondutor, tá? Normalmente a gente usa a letrinha A para o anodo e em vez de usar a letra C, a gente usa a letra K para o cátodo, tá? Bom, dá para ver na própria simbologia o K. Olha o K aqui do lado, ó. Tá vendo o K aqui, ó? Tem um K aqui. Então não dá para você nunca mais esquecer que esse lado aqui é o cátodo. E também esse sinal aqui de negativo aqui, ó, essa barrinha aqui induz você a acreditar que é uma barra de negativo, então você já sabe que esse lado é o negativo, tá? Do lado esquerdo, dá para você ver um A aqui, ó. De novo, você tem um A aqui, ó, o Azinho aqui, ó. Como você tem um A aqui, esse lado é o anodo, que é o lado positivo. Então, espero que vocês nunca errem, né? Nunca esqueçam, né, dessa diferença entre um terminal e outro na hora de identificar a simbologia com o componente físico. E o componente físico, ele tem geralmente essa listrinha aqui, né? O lado do terminal que tem a listrinha é o lado do cátodo, tá? Então esse lado aqui é o K, esse lado é o K, aqui nesse aqui, esses lados aqui da esquerda são os cátodos desses diodos semicondutores aqui. O que falta a gente fazer agora para concluir o entendimento do funcionamento desse componente é energizar. Colocar energia elétrica e colocar uma tensão, aplicar uma tensão nesse componente e ver como ele se comporta. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente tem dois terminais, a gente pode aplicar a tensão de duas formas. A primeira delas é jogar o positivo, aqui é o positivo da fonte, no lado do anodo e o negativo no lado do cátodo, tá? Então, o negativo da fonte está aqui, a gente vai aplicar o negativo no lado do cátodo, por exemplo, tá bom? Bem, o que acontece se a gente ligar dessa forma aqui o nosso diodo semicondutor? Se a gente ligar dessa forma o nosso diodo semicondutor, a gente vai observar o surgimento de uma corrente elétrica, tá? Como a gente sabe, a corrente elétrica, a gente está acostumado
analisar que a corrente ela sai do positivo da fonte de alimentação e depois vai para o negativo, né? Então, é como se a gente estivesse jogando cargas positivas desse lado aqui, né? Aumentando a quantidade de cargas positivas desse lado e aumentando a quantidade de cargas negativas desse lado. De certa forma, dependendo da quantidade ou da diferença de potencial fornecida pela fonte de alimentação, se a gente acabar vencendo aquela barreira de potencial de, vamos dizer assim, 0,7 volts que surge naturalmente aqui na estrutura do diodo de silício, a gente vai proporcionar a circulação de corrente elétrica na estrutura desse componente. Se a gente pensar que, na verdade, o que circula são cargas negativas e não as cargas positivas, né? Eu estou aumentando a diferença de potencial aqui, né? Desse lado para esse lado, ou seja, eu estou proporcionando, como se eu estivesse empurrando esse monte de carga negativa da direita para a esquerda, tá? Então eu estou, de certa forma, tentando aumentar a quantidade de cargas que vão neutralizar essas cargas positivas desse lado, né? Então eu estou facilitando a circulação de corrente do diodo nesse caso. Como eu havia falado, né, a gente costuma dizer que o anodo é o positivo e o catodo é o negativo. Então, esse tipo de polarização é o tipo de polarização que a gente chama de polarização direta. É o tipo de polarização que permite a circulação de corrente, tá? Bom, independente de você ter absorvido muita coisa aqui da estrutura interna, se você tiver que decorar alguma coisa nesse momento, o que você tem que decorar é que, se eu conectar o diodo na polarização direta, ele vai conduzir corrente elétrica. Tá? Então, essa lampadinha que eu conectei aqui, ela vai acender nessa situação, porque está circulando corrente aqui nela. Tá? Qual que é a polarização direta? O que define a polarização direta? Estou aplicando o positivo da fonte de alimentação no anodo e o negativo da fonte de alimentação no catodo. Tá? Se a gente faz a ligação dessa forma, vai existir corrente elétrica circulando no circuito, tá? E dá para ver até pela simbologia aqui do diodo, ele tem uma seta aqui para a direita, né? Então meio que está indicando ali o sentido convencional da corrente. Desse jeito ele deixa passar, né? E talvez do outro jeito ele não deixe passar, né? Então a lampadinha nesse caso aqui, essa lâmpada que está conectada, como circula corrente através do filamento da lâmpada, essa lâmpada vai ligar naturalmente, vai brilhar, tá? Bem, então isso é o que caracteriza a polarização direta. Em contrapartida, outra possibilidade que eu tenho é inverter a fonte de alimentação. E agora, no caso, eu vou aplicar o positivo da fonte de alimentação no catodo e o negativo da fonte de alimentação no anodo. Nesse caso, nessa conexão, o que a gente vai proporcionar aqui para o diodo, né? Como eu estou ligando o positivo no lado positivo e o negativo no lado negativo, é como se eu estivesse jogando cargas negativas, forçando jogar cargas negativas para esse lado e como se eu estivesse forçando tirar cargas negativas desse lado, né? Em consequência disso, a gente vai aumentar a zona de repulsão aqui, né? Essa zona neutra que tem aqui no meio. Porque o lado positivo da fonte de alimentação, na verdade, é aquele lado que você tem falta de elétrons, né? Então é como se você estivesse tirando elétrons daqui e fazendo a corrente circular para cá, né? Não a corrente, mas os elétrons, né? Estamos no sentido real da corrente elétrica. Se eu tiro elétrons daqui, eu aumento a zona neutra aqui, né? Em contrapartida, se eu jogar elétrons aqui saindo do negativo, o negativo da bateria geralmente é a região onde tem mais elétrons. Então, eu jogo mais elétrons para esse lado, eu aumento também a zona deserta aqui no meio, a zona neutra aqui no meio. Eu aumentei a zona de repulsão. O que vai acontecer? Será que eu consigo fazer circular a corrente nessa polarização? A resposta é não. Na polarização inversa ou polarização reversa, aquela que eu coloco o negativo no anodo e o positivo no catodo, a gente não conduz corrente elétrica no diodo, tá? Não vai ter circulação de corrente elétrica, o diodo entra numa condição que a gente chama de condição de corte, tá?
e não tem corrente, não liga a lampadinha que estiver conectada aqui em série, tá? Bem, isso aqui é o funcionamento básico. São duas frases que você tem que sair dessa aula sabendo que funciona desse jeito. Se eu tentar circular a corrente na polarização direta, circula. Se eu tentar circular a corrente na polarização reversa, não circula, tá? Essas são duas informações que você tem que sair dessa aula sabendo, tá? E se a parte de esse monte de átomos, elétrons, cargas positivas, cargas negativas, se tudo isso não tiver feito muito sentido para você até agora, a gente tem uma analogia que talvez faça você entender agora o funcionamento desse componente. É uma analogia, não quer dizer que ele funcione exatamente assim. Mas quando a gente falou de tensão e corrente, a gente usou lá o exemplo da caixa d'água, o exemplo do registro, né? Você abre o registro, circula a água, era semelhante à corrente. Deu certo naquela hora, né? Vamos ver se agora com água também fica mais fácil de entender. Talvez vocês já tenham visto no mercado aí que existe um dispositivo hidráulico chamado válvula de retenção. Geralmente o pessoal utiliza isso aqui para evitar que o esgoto, né, na tubulação de esgoto, que o esgoto que está lá na rua não volte para a residência, né, para não ter nenhum problema, né, enfim, dependendo da região, tem algum rio próximo, né, onde o esgoto é depositado, aí chove muito, de repente a água lá fica mais forte, ela tende a voltar pela tubulação de esgoto, e uma válvula de retenção evita que isso aconteça. A válvula de retenção é um diodo, só que é um diodo hidráulico, né? Então, para quem ainda não tinha entendido como é que funciona um diodo eletrônico, o diodo hidráulico, né, é exatamente esse daqui. A válvula de retenção permite que você circule água nesse sentido, mas não permite que você circule nesse outro sentido, né? Dá para ver pelo desenho aqui que aqui no sentido do fluxo, né, a água empurra essa portinhola aqui, né, e deixa circular o fluxo para cá. Se vier fluxo daqui para cá, a própria força, né, do fluido vai empurrar a portinhola e vai fechar a passagem, não vai deixar voltar. Isso aqui é um diodo, exatamente como o diodo funciona, o diodo que a gente acabou de estudar aqui. Tem uma analogia ainda melhorzinha, que é uma válvula de retenção com uma mola, tá? Essa analogia é melhor porque dá para a gente ver que se eu tentar jogar a água nesse sentido aqui, não vai circular água a menos que eu tenha uma pressão de água forte o suficiente para vencer essa mola aqui que está fechando a portinhola. Se eu tiver uma pressão de água forte o suficiente para vencer a pressão da mola, a água vai circular daqui para cá e beleza, né? Se porventura estiver tentando circular a água no sentido reverso, não tem pressão de água que faça com que a água volte, tá? No sentido reverso não circula, só circula no sentido direto. Essa analogia é legal porque isso aqui, essa mola, representa o 0,7 volts. Para o diodo funcionar, para o diodo conduzir, eu preciso aplicar pelo menos 0,7 volts. A partir de 0,7 volts, começa a circular corrente no circuito. Menos do que 0,7, vai circular tão pouquinho que você nem vai perceber. No caso, se eu fosse desenhar um diodo semicondutor, ele estaria assim, ó, tá? Então, quer dizer, ele permite a circulação do anodo para o catodo, tá? De corrente, contanto que você aplique pelo menos uma tensão aqui de 0,7 volts, tá? Então, isso aqui tem que ser maior do que 0,7 volts. Qual o limite de tensão o diodo suporta? Perfeito, ótima pergunta, né? Eu comentei algum tempo atrás aí nos slides anteriores lá do material isolante que dependendo da tensão que você aplicar, né, o material que ele é isolante, ele pode começar a conduzir. E da mesma forma como o material isolante pode começar a conduzir, dependendo da tensão que você aplica, pode ser que se você aplicar uma tensão muito alta, ele comece a conduzir reversamente, né, na polarização reversa. Se aplicar uma tensão muito alta. Isso varia de diodo para diodo.
Eu vou colocar um exemplo aqui de um diodo muito comum, que é um N4007. Um N4007 ele suporta aproximadamente 1000 volts de tensão reversa. Então, se eu aplicar 1000 volts aqui de tensão reversa, ele ainda segura. Um pouco mais do que isso, ele já não garante, ele pode acabar estragando, tá? E uma ótima pergunta também que mandaram aqui. Tem limite de corrente também? Ótimo, perfeito. Vou usar o mesmo exemplo do diodo 1N4007. Ele suporta em polarização direta aproximadamente 1 ampere. Tá? Então, se você tentar circular aqui na polarização direta, se você tentar circular até 1 ampere, beleza, pode usar um N4007. Se você quiser circular mais do que 1 ampere, um N4007 já não é mais bom para a sua aplicação, para o seu circuito. Tá? Então, as duas perguntas que fizeram são dois parâmetros importantes aí que a gente tem para um diodo semicondutor. A máxima tensão reversa que ele suporta, e a máxima corrente direta que ele suporta. E esses são os dois parâmetros principais de um diodo semicondutor. Existem outros parâmetros também, mas depende muito da aplicação. Quando a gente estiver trabalhando com circuitos de retificação, esses dois parâmetros são os mais importantes, né? Rede elétrica, por exemplo, a tensão máxima a tensão de pico da rede elétrica é 180 volts. Se for lá 220, é 310 volts aproximadamente. Então, o N4007 dá tranquilamente para trabalhar com a rede elétrica, né? Se considerar apenas a questão da tensão reversa. Se considerar agora a corrente, vai depender da carga que você está energizando. Se eu estiver montando uma fontezinha para fornecer até 1 ampere, ótimo, perfeito. Esses diodos aqui, eles suportam tranquilamente. Conseguem trabalhar com correntes de até 1 ampere sem chegar a abrir o bico.